Olá, meu nome é Luciane Corrêa Ferreira, eu sou professora de Português Língua Adicional da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, e nós estamos aqui para conversar com o professor Ricardo Gualda, do Programa de Português Língua Estrangeira da Universidade Federal da Bahia. Ricardo, Oi, Luciane, tudo bem? Então, eu vou fazer uma pequena. A maneira que a gente estruturou esse bate-papo vai ser: eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o ensino de projetos, e depois a Luciane vai fazer algumas perguntas para mim que vieram pelos alunos dela, etc. Então, deixa eu abrir aqui meu PowerPoint. Opa! E. Um instantinho. Só um instantinho. Aqui. Sempre me atrapalho nessa hora. Então eu vou falar sobre o ensino de línguas adicionais pela pedagogia de projetos, né, aqui está meu e-mail. Então eu vou falar então a pedagogia de projetos, ela se encaixa dentro de várias, abordagens pedagógicas de ensino experiencial, ou seja, ensino por experiências reais, né. Então, é é uma abordagem a partir de experiências reais, não é simulação, não são textos construídos, eh, diálogos feitos em sala de aula, faz de conta que, não tem isso. São experiências reais que os alunos vivem. Muito transdisciplinar, inclusive a pedagogia por projetos não foi criada para o ensino de línguas estrangeiras, ela foi adaptada para o ensino de línguas estrangeiras. Ela, originalmente é uma coisa que se usa na educação de uma maneira geral, então você estuda, por exemplo, os maias, que você pode falar de, ah, história das Américas, você pode falar de mitologia, você pode falar de matemática, de astronomia, do aparecimento da escrita, então você faz projetos transversais, transdisciplinares. É uma pedagogia totalmente centrada no aluno, então o aluno escolhe um insumo, ele desenvolve, as atividades, o professor propõe os projetos e guia, orienta os alunos, mas quem faz os projetos, quem escolhe os insumos, quem conduz a aula são os alunos. Então é uma pedagogia toda centrada no aluno, na perspectiva dele, nas experiências deles, nos interesses dele. É também um aprendizado muito cooperativo, então tem muitas atividades em dupla, em grupo, em trio, se forma é uma aprendizagem, solidária. E é menos no caso das línguas estrangeiras, é menos ensinar a língua e mais aprender a aprender. Então o aluno aprende a aprender sozinho. Então o curso tem uma data de validade, não é um curso, é diferente dessas, outras abordagens de escolas de línguas, em que os cursos duram 10 anos, duram 20 anos, sei lá quanto tempo. Uma vez que você desenvolve estratégias de aprendizagem, e entende mais ou menos como a coisa funciona, você não precisa mais do curso. Bom, aqui tem uma referência para leitura, é o livro que eu gosto mais, que tem uma coleção de vários capítulos, e tem o principal deles é da Stoller, que ela faz uma teorização melhor e os outros são experiências. Então, se vocês tiverem interesse, é um livro de 2006, mas ainda é muito bom. Bom, então o que que os projetos fazem? Então essa é a minha definição dos projetos. Eles estruturam experiências reais de integração cultural. Então, primeiro, e construções individualizadas de insumos linguísticos. Então, o que acontece é o seguinte: você elabora um projeto para um aluno, para um grupo de alunos que estão vivendo, que vão viver uma experiência de integração cultural, de imersão cultural, né? Não gosto de falar imersão porque parece que, enfim, mas de integração, de uma experiência cultural. E também, a partir dessa experiência cultural, dessa experiência real que ele vive, ele constrói, cada um individualmente constrói insumos linguísticos, ou seja, faz um recorte da exposição linguística que ele vai trabalhar para fazer a aprendizagem de língua, ou seja, a partir dos quais conduzem-se discussões e reflexões com o objetivo de desenvolver estratégias individuais de aprendizagem linguística intercultural em ambiente de imersão. A imersão não é necessariamente uma imersão geográfica, é uma e não precisa, na verdade, ter a imersão. Eu gosto de imaginar uma imersão, mesmo que você não esteja morando no país onde numa região, numa comunidade que fala aquela língua.
mas você tem uma experiência que a gente estrutura através do projeto uma experiência, a partir da qual você tem ali uma vivência, uma experiência cultural e linguística, você aprende a fazer um recorte daquilo, em que você cria um insumo, você pensa sobre aquele insumo que você selecionou e a partir dali você tem uma discussão que produz uma aprendizagem tanto cultural como linguística. E a estrutura que você tem, então, você tem uma exposição linguística, que você faz um recorte, transforma em insumo, reflete sobre aquele insumo e a partir daí sai o aprendizado. Então, o aluno aprende a fazer isso. Esse é o mais importante. Então, não é um professor trazer uma atividade ou em que ele já fez esse recorte do insumo, ele faz a reflexão e ele apresenta o resultado daquilo para o aluno. Não, o aluno é que vivencia esse projeto de construção do aprendizado. E, do ponto de vista das aulas, isso se estrutura em momentos de preparação, em que você explica o que é o projeto daquele mês, daquela semana, daquele curso, para os seus alunos, estrutura algumas atividades de preparação, para ele viver esse projeto, para ele realizar esse projeto. Depois ele sai da aula, ele fica bastante tempo realizando o projeto, fazendo o projeto, muitas vezes tem muitas etapas, é bem complexo. E depois tem um momento em que ele volta para a sala de aula com os colegas para fazer atividades de reflexão, de discussão. Então ele fala o que ele aprendeu, eles trocam experiências e a partir daí eles também aprendem mais um pouco. Quais são as vantagens do ensino por projetos? Bom, primeiro, protagonismo, agência dos alunos. Eles não são os pacientes que chegam na aula e falam o que vai. Eu me lembro de minhas sobrinhas, quando elas tinham assim, uns 4 anos, que elas falavam assim: a gente já jantou? Aí você fala assim: "Não, tá de dia". "Ah, tá. E o que a gente vai jantar hoje?". Os cursos de língua têm um pouco isso, que a gente já começou, o que vai acontecer hoje? Então não, é o contrário, os alunos têm protagonismo, têm agência, eles conduzem o processo. O que tem nos relatos, nesse livro que eu indiquei para vocês, tem uma motivação e um engajamento muito grande. Na verdade, isso quando os meus alunos de graduação fazem observações no Profeci, que tem uma pedagogia de projetos, eles ficam muito tocados por essa coisa da participação dos alunos que fica muito intensa, eles são muito motivados, muito engajados. Porque, claro, eles são os protagonistas do processo, eles estão falando sobre coisas que interessam eles, que estão relacionadas com as experiências reais que eles estão vivendo, eles ficam muito motivados mesmo. Então ela promove uma independência do aprendiz, uma independência do curso, chega uma hora que o curso não faz mais sentido. É muito comum, os alunos que, me mandarem um e-mail falando assim: "Professor, adorei o curso, deu certo, mas agora eu já estou aprendendo sozinho, estou com outras coisas acontecendo, então eu vou parar, tá?". Super comum, e eu falo: "Parabéns, era isso que eu queria". São cursos que têm muita flexibilidade, normalmente os cursos de língua são muito rígidos, então eles têm data para começar, data para terminar, prova, livro, as aulas são todas idênticas, né, muda o tema, cada dia é um tema, mas a aula, a sequência da aula é idêntica, então são cursos muito rígidos, né, a mesma metodologia para todos os alunos, então, o curso por projetos ele promove muita flexibilidade, tanto de currículo, de material didático, de avaliação, tudo fica muito flexível. E por isso mesmo ele pode ser multinível, como é o caso do Profici lá na UFBA, que eu vou mostrar já já. Mas como os alunos tendo uma experiência semelhante, eles estão vivendo a mesma experiência, por exemplo, de chegar na universidade, de mudar para um outro país, o que quer que seja, você estrutura os projetos em torno das experiências deles. Então você pode ter um aluno iniciante com um aluno, eh, co pré-intermediário, com um aluno mais avançado, com um aluno bem avançado. Não importa, porque daí o que importa é o projeto em si, cada um faz o projeto de acordo com o seu nível de conhecimento linguístico, de nível de proficiência linguística. Mas, quem sabe menos, língua faz um projeto mais simples linguisticamente, mas pode ser um projeto muito sofisticado. Quem sabe mais língua faz um projeto linguisticamente mais sofisticado, mas isso não quer dizer, mas eles aprendem um com o outro, e participam da mesma aula, então pode ser um curso multinível. E é um curso que foca na criatividade e na inovação, tanto para o aluno como para o professor, né, então sempre você tem que criar cursos novos para projetos novos para públicos novos, em momentos diferentes de acordo com a experiência dos seus alunos, você cria projetos diferentes. Então você está sempre criando, inovando, então é um curso para o professor inclusive mais estimulante, você chegar, abrir o livro na página 28 e começar a recitar o livro e os alunos fazerem aquela atividade mecânica, né. Mas
Projeto não é tarefa. Projeto não é um extra. O projeto é currículo, então você estrutura o currículo em torno de um ou mais projetos. Ele é o insumo, ele é a atividade, ele é produção e ele é avaliação. Então, o projeto é o curso e o curso é o projeto. Os projetos são longos, complexos, eles são realizados em várias etapas. Então, você pode ter curso em que, eu lembro da Patrícia Sobral, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, que o curso dela era um projeto. Os alunos faziam uma peça de teatro. Então, eles começavam em agosto, em dezembro eles faziam uma apresentação de teatro. Quem quisesse podia atuar naquela peça de teatro, quem fosse mais tímido podia dirigir, podia fazer iluminação, podia fazer maquiagem, figurino, outras coisas. Mas os alunos iam aprendendo e construindo a peça de teatro que eles apresentavam de fato no teatro da universidade, era um grande projeto. Então ele não é uma tarefa que você traz o livro, você faz a aulinha tradicional e tem o projeto à parte. Não, o projeto é o curso é o projeto. Muitas vezes a implementação de pedagogia dos projetos tem que ser gradual, porque existe toda uma infraestrutura de coordenador, de programa, etc. Tá? Mas o ideal é o curso ser o projeto, não ser uma coisa casada com o projeto, ou à parte. O curso e o projeto serem coisas divorciadas ou mais ou menos relacionadas. O ideal é que o curso seja o projeto e o projeto seja o curso. É muito importante que os projetos sejam muito diferentes uns dos outros, que tenha um elemento de surpresa a cada projeto, porque o que acontece nos cursos de língua é que eles são muito sistemáticos, eles são muito mecânicos, eles são muito repetitivos. Então, é importante você ter projetos que tenham composição diferente. Então, a gente faz isso muito no processo. Então, um é individual, o próximo é em trio, o próximo é em duplo, o próximo é individual de novo. Então, mudando a composição, já muda muito o projeto. Depois, os temas. Então, sempre com base em experiências, mas a gente tem, por exemplo, no Proficipe, temas muito cotidianos, transportes públicos, culinária e tal. Textos, projetos mais argumentativos, né? Então, religião, a gente tem grandes discussões acaloradas sobre isso. Criação de artefatos, então, o de culinária é um que todo mundo prepara um prato e traz para a aula. Produção de narrativas, a gente tem vários. Meu primeiro beijo é um projeto que os alunos gostam bastante. Então, a gente alterna os temas. A gente faz muito sobre minha profissão, meus estudos, mas sempre alternado, para ter uma surpresa, para ter uma novidade, para ter uma provocação, né? E criar experiências que são experiências reais, porque se você faz sempre o mesmo tipo de tema, o mesmo tipo de composição, a aula começa a cair numa rotina e o projeto deixa de ser provocativo, né. Na hora da discussão, é importante ter apresentações simultâneas e atividades de interação, não apresentação de seminário, pelo amor de Deus, apresentação de seminário é uma coisa que não dá certo nunca, é muito passivo, muito monótono. Então a gente faz, por exemplo, um projeto o que eu vou apresentar, que é com 3 alunos, grupos de 3 alunos, então os alunos na aula eu vou explicar isso, mas na aula de apresentação, você tem um grupo de 3, então aluno A, B e C. O aluno A apresenta com o aluno A de um outro trio, com o aluno A de um outro trio. Então ele apresenta para os outros 2, depois o segundo apresenta para os outros 2, o terceiro apresenta para os outros 2. E a mesma coisa está acontecendo com o B e o C. Daí reembaralha e se formam outros trios de novo de pessoas que não trabalharam juntas ainda. Então é muito dinâmico, por exemplo, o objetivo não é fazer um seminário e apresentar lá na frente, que isso é muito monótono, né. E o ideal é que, conforme os alunos forem se familiarizando com a pedagogia dos projetos e entendendo a dinâmica, que eles também sejam protagonistas na escolha dos temas e que eles participem, nisso também. Bom, vou dar alguns exemplos de projeto agora. Meu primeiro projeto, eu era professor de português e espanhol na Colômbia, em 2008, e eu tinha alunos do curso de português básico 2 para não falantes de espanhol. E nos cursos de português, o fetiche é a música brasileira, fazer atividades com música. E eu fazia as minhas também. Mas, em geral, os alunos sempre falam: "Ah", não se animavam muito com as minhas escolhas de música. Então chegou um dia que eu me enchi e falei assim: "Vamos fazer um projeto". Então, fiz uma apresentação sobre a música brasileira, sobre diferentes ritmos, sobre um pouco da histórico da música brasileira, e eu criei um projeto individual em que eles precisavam selecionar uma música brasileira. Então eu falei: "Vocês escolhem, cada um escolhe uma, pelo critério que achar melhor". Daí cada um vai preparar uma apresentação de 10 minutos em PowerPoint,
explicando por que escolheu a música e o que aprendeu com ela, porque outro dilema das músicas é como é que você estrutura uma atividade para os alunos tirarem alguma coisa daquela música. E daí eles fizeram essas 3 apresentações simultâneas em grupos de 3, né, 3 vezes, né, então 3 reembaralhamentos de grupos de 3, em que um apresentava para os outros 2, depois ouvia os outros 2 colegas. E bom, para minha surpresa, bom, primeiro, grande engajamento, né, depois eles ficaram super animados, chegaram ansiosos e as apresentações foram muito e a outra coisa é que a dinâmica de, isso é uma coisa da análise conversacional. Se você está apresentando para 10 alunos, os 10 estão olhando para o celular, não estão nem aí para você. Você fala quase 100% do tempo, os outros ouvem e fazem perguntas ocasionais. Se você faz uma apresentação face a face, normalmente o turno é 50-50. Que é o que acontece num grupo de 3 em que um está apresentando para os outros 2. Normalmente quem está apresentando fala mais, mas os outros 2 participam e tem que engajar, porque se você está falando para uma pessoa ou 2 na sua frente, ela não vai começar a olhar para o celular, olhar para a janela, isso é muito na nossa cultura isso, apresenta uma descortesia muito grande. Então a pessoa tem que se engajar, que está ouvindo também precisa se engajar mais. E o aluno fala muito, porque ele fala de fato 10 minutos, depois ele ouve 10, depois ele ouve mais 10, mas quando reembaralha, ele fala 10 minutos de novo, depois quando reembaralha ele fala 10 minutos de novo, então numa aula de 1h30 ele falou 30 minutos, e ouviu 60. Numa aula de 1h30, se você tem 12 alunos, se você fizer uma apresentação de seminário, eles vão falar 5 minutos por aula e olhe lá. Então você tem uma participação nas apresentações simultâneas muito melhor. E, bom, a outra coisa que aconteceu foi uma aprendizagem, como teve um engajamento muito grande, uma aprendizagem muito maior, mas muito diferente do que eu esperava. Porque o que aconteceu foi o seguinte, cada um escolheu uma música que eu não conhecia, de um artista que eu não conhecia, e eu fiquei meio surpreso, porque eu sendo brasileiro, professor, achei que eles fossem escolher coisas que eu conhecia, mas claro, eu naquela época era um homem de 40 anos, brasileiro e tal, eu gostava das músicas dos anos 90. Eles, meninos de 18, 19, 20 anos, americanos, escolheram coisas que, para mim, eram muito surpreendentes, né. E quando eu perguntei para eles quando eles começaram a apresentar por que ele escolheu essa música e o que aprendeu com ela, eles começaram a falar de o que aquela banda ou aquele cantor, aquela cantora representavam. E como como eles se identificavam com aquilo. Que foi uma coisa que eu não esperava, estava mais voltado à letra, ao conteúdo da música, da canção. Então, foi uma grande aprendizagem para mim, que as pessoas aprendem, os interesses delas estão em outros lugares, tanto na escolha das músicas, como na transformação dessa música, no recorte da música, do artefato cultural, como, insumo linguístico e cultural, eles estavam interessados em outras coisas. Bom, a partir dessa primeira experiência, eu comecei a aumentar o número de projetos, né, então primeiro Então, eu comecei a ver que os alunos estavam nos Estados Unidos, eles vão morar na universidade, eles ficam o tempo inteiro estudando, eles só estudam. Então eu achei que a experiência que era relevante para eles naquele momento, especialmente porque eram alunos de segundo ano, primeiro e segundo ano, era a novidade da universidade. Então eu fiz projetos muito baseados em experiências acadêmicas. Então, no curso de Básico 2, eu ensinava para eles, fazia projetos de linguística do português, fonética e fonologia e depois sintaxe. E eles tinham que fazer apresentações sobre aquilo, e aquilo fazia sentido para eles, porque é o que eles estavam fazendo o dia inteiro nas outras disciplinas deles. No intermediário 1, a gente fazia projetos de história do Brasil. A gente também eu dava um curso de espanhol e política latino-americana no nível intermediário 2 para alunos do mestrado de relações internacionais. Então o que eu fazia é que cada um escolhia um país para ser o país deles ao longo do curso, tem 20 países na América Latina, né, então você podia escolher Guatemala, Argentina, Paraguai, qualquer um, México, cada um escolhia um e daí eles faziam 6 projetos ao longo do curso, um sobre economia, outro sobre, eh, política, sistema político contemporâneo, cada um fazia uma coisa que estava muito relacionado ao interesse deles e, assim, o aproveitamento era muito bom. Eu fazia um outro projeto que também não era tão, relacionado com a experiência acadêmica, que era um com vídeos do então site Globo.com, mas enfim, esse é um outro tipo de projeto. Quando eu vim para a UFPA, 10 anos atrás, 9 anos atrás,
eu criei existe o Profici, que é um programa de ensino de línguas estrangeiras para alunos, funcionários, professores, da universidade, e eu criei em 2014 o curso de português para estrangeiros que a gente antes tinha eu de coordenador e 4 chegou a ter 4 monitores, 2019 cortou para 1, 2020, né, na pandemia. Então antes a gente já chegou a ter 200 alunos no curso, hoje a gente tem 15, naquela época do Ciências Sem Fronteiras, tinha muitos alunos que vinham de intercâmbio e tal, isso caiu muito. E hoje a gente atende em torno de 15, 20 alunos por ano, e a gente atende vários programas, PEC-G, PAEC, Assessoria Internacional, os intercambistas, Fiocruz, English Teaching Assistant, da Fulbright, mas o foco hoje em dia é no PEC-G. Bom, aqui estão uma característica do curso, de baixos custos, carga horária baixa e resultados altos, porque o que acontece quando você faz essa é uma vantagem da pedagogia por projetos, é que tem aquela parte da aula, mas a parte mais importante é a realização dos projetos, que é muito mais tempo do que a aula. Então, você tem uma aula de 2 horas para apresentação, uma aula de 2 horas para discussão, mas os alunos ficam 10, 15 horas fazendo um projeto. Então, você manter uma carga horária presencial baixa, mas você tem a aprendizagem é muito intenso, né. Então aqui nessa tabela tem o último ano é 2021, tá errado, eu pus errado. Mas tem aqui a evolução do número de vagas para o PEC-G, e aqui os índices de aprovação, que foram subindo, 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 e nos últimos 3 anos foram bem altos, né, que a gente, aperfeiçoou algumas coisas ali. Bom, então, eu fiz um curso multinível, com uma enorme diversidade, tem alunos de doutorado, junto com alunos PEC-G, junto com professores pesquisadores, etc. Múltiplas entradas, cada programa tem um calendário. Então eu estruturei para os alunos PEC-G o seguinte: em fevereiro eles chegam, tem 4 semanas de um curso mais baseado em 9 videoaulas, que estão no meu canal do YouTube, e treinamento cultural. Em março junta todo mundo, e de todos os programas, e de março a julho a gente faz 20 projetos, mais ou menos 20 projetos. E depois de agosto para outubro tem um cursinho bem convencional de preparatório para o CELPE-Braz, e passado o CELPE-Braz tem o curso muda para integração e reflexão cultural e acadêmica, que é uma outra coisa. Então eu vou focar nesse período de março a julho, que é o de projetos, que é o que todo mundo faz. Eu vou pular esse pedaço. Então aqui um exemplo de projetos. Olha, você vê que os temas são muito diferentes aqui. Tem Gincana Salvador, Meu País, Minha Raiz, pesquisa de campo em que eles entrevistam pessoas sobre então, Gincana Salvador eu vou mostrar já já. Meu País, Minha Raiz é que eles falam do país deles, cada um apresenta o seu país. Pesquisa de campos, eles vão entrevistar 20 pessoas sobre os serviços públicos de Salvador. Depois eles falam sobre o amigo brasileiro, se eles já fizeram amigo brasileiro, se eles não fizeram, como que eles conheceram o amigo dele, como que eles estão fazendo para tentar conhecer as pessoas. Tem o festival de culinária, que cada um cozinha um prato e traz. Tem músicas e danças brasileiras e do meu país, em que eles dançam também. Tem um sobre trabalho e carreiras, tem um sobre museus em Salvador, tem um sobre cinema, tem Minha Carreira no Brasil, festas populares, principalmente São João. Aqui são só alguns, né, mas a gente tem mais de 20 projetos. No projeto 1, na Gincana Salvador, é o seguinte: eles, na aula de apresentação, eles formam grupos de 3, organizam um cronograma para os próximos dias, e eles têm que cumprir 4 tarefas que eles sorteiam dessas 16 que estão aqui. Então tem visitar o Shopping Iguatemi, no Mercado Rio Vermelho, tirar uma selfie no Farol da Barra, andar no elevador Lacerda, tem coisas assim mais turísticas, mas a maioria não é turístico, são coisas que os baianos, as pessoas que moram em Salvador fazem. Conhecer a rodoviária no balcão da Baía Tursa, tirar uma foto na reitoria da UFPA, tomar sorvete na Ribeira, são as experiências que os estudantes da UFPA têm, de explorar a cidade. E o objetivo é que eles acabaram de chegar em Salvador, eles estão trancados dentro de casa, que a gente quer meu objetivo com esse projeto é que eles saiam de casa, aprendam a andar de ônibus e explorem a cidade. Então, tá vendo como está relacionado com a experiência deles, tanto no momento que eles estão na imersão deles em Salvador, como essas experiências que são experiências comuns que os estudantes todos têm, tanto de ir no estádio, andar no elevador Lacerda, ir na feira de São Joaquim, tomar sorvete na Ribeira, são coisas que os alunos fazem.
Então eles fazem grupos de 3 para ser uma coisa, para não ser tão intimidador, pra ser mais seguro. E na aula de apresentação a gente ensina: "Olha, vai entre 10 da manhã e 4 da tarde por causa do trânsito, e por ser um horário mais seguro". É dicas de segurança para não ser assaltado, não sair com não mostrar o celular em público. A gente faz um diálogozinho de como pedir orientações, como que eu vou em tal lugar, se você se perder. A gente explica como funciona, faz uma atividade de explicação de como funciona o sistema de ônibus, entra pela frente, entra por trás, quanto paga, essas coisas. Isso é importante. E daí eles saem e fazem, e tem que tirar uma selfie de cada uma das 4 tarefas que eles fazem. E daí eles vão apresentar. Ah, na apresentação eles fazem aquela apresentação em grupos de 3 vezes, e eles falam: "Ah, professor, Itapuã é longe, me perdi", os brasileiros dão indicação errada. Eles contam um pouco como foi, que eles conheceram uma pessoa interessante, que ficou conversando com ele. Sempre acontece uma coisa assim. Salvador é uma cidade muito dinâmica, né, então tem um aluno que chega lá e tem um vendedor de pipoca que ficou batendo papo, ou tem um vendedor de alguma coisa que bateu papo com eles, ou saíram e comeram acarajé, porque tinha no final da tarde uma baiana vendendo acarajé, enfim, a vida acontece quando você sai no mundo, né. Então eles conversam sobre essas coisas, que se perderam, como é que se resolveram, enfim, a aula de discussão serve para isso, e para mostrar o que eles fizeram, o que eles aprenderam. Enfim, então aí alguns exemplos de projetos, mas relembrando, então o objetivo do objeto é aprender a aprender, não é, a gente não ensina português, a gente ensina a aprender, porque depois ano que vem eles vão para uma outra universidade, eles vão passar anos no Brasil, eles precisam aprender a aprender sozinhos, não ficar dependendo de curso de língua e professor e livro, essas coisas. É uma aprendizagem com base em experiências reais e desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, cuja estrutura é uma aula de apresentação ou várias aulas de apresentação, um período longo de realização de um projeto complexo em várias etapas, e daí um período de uma aula de discussão, uma mais aulas de discussão para, enfim, trocar as experiências e um aprender um pouco com o outro, o que foi comum, o que foi diferente, né. Ter uma aprendizagem cooperativa e centrada no aluno, e sempre lembrando, o projeto não é um apêndice ao curso, o projeto é o curso e o curso é o projeto. Os projetos são longos, complexos, tem várias etapas, ele não é uma lição de casa, uma tarefa. Então é isso, tá aí o meu e-mail, e só para voltar atrás e mostrar de novo aquele livro e a referência, tá Ah, aqui, é Project-Based Second and Foreign Language Education, Past, Present and Future. E os autores são, tá aqui, Golkohar e, não, Beckett e Miller. Isso, Beckett e Miller. Eu achei sim. que citei aqui sem, não comi o nome dos autores. E eu gosto muito do capítulo da Stoller. Esse livro está vendo na Amazon, como todo livro estrangeiro é caríssimo, mas a vida é assim. Enfim. Então, Bom, agora, deixa eu só voltar aqui. Então, Luciane, se você tiver algumas perguntas, não sei se ficaram coisas aí. então, agora a gente vai fazer o bate-papo mesmo. Isso. E aí, algumas perguntas que, assim, para instigar a conversa, tá? Então, primeiro, o projeto só funciona para uma situação de imersão? Então, essas são algumas perguntas, a Luciane já me viu fazendo várias dessas apresentações, né, e a gente trabalha muito junto, mas são perguntas que vieram também dos alunos dela, tal, né. Então, essa é uma pergunta super comum. Não, como eu mostrei na primeira parte, você pode fazer, então, no caso do Profici, são alunos que estão no Brasil aprendendo português. Mas você, como eu falei no começo, eu comecei a usar projeto quando eu estava nos Estados Unidos, dando aula para americanos, aprendendo português nos Estados Unidos. Então também você pode fazer. A diferença é que você tem que pensar na experiência que o seu aluno está tendo de contato na vida dele e de contato com o português, e como a partir daí estruturar experiências reais para aprendizagem de língua. Então, na maioria das vezes é a produção de narrativas ou de interações online, mas principalmente de artefatos culturais. Então é música, cinema, esse tipo de coisa. Então, televisão, internet, então você estrutura o projeto em torno desses artefatos, né. Certo.
Mas, como você sabe, eu trabalho com português língua de acolhimento. Então, para nós, você sabe, tanto que a gente organizou um livro junto sobre o tema, né? O língua de acolhimento. Então, a pergunta é se você acha que esse método serve também para dar aula de português para imigrantes e pessoas em situação de refúgio. Pode servir, pode ser que não. Na verdade, enfim, a seleção, inclusive das abordagens que você usa para o ensino de línguas, tem que corresponder com os objetivos e contexto do seu estudante. Se você está dando aula para um estudante que está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica muito grande, trabalhando de bico, né? Então, um dia trabalha muito, no outro dia não faz nada, então não tem uma rotina muito estruturada, muito fixa. Está muito preocupado com a sobrevivência, porque é a situação de muitas pessoas em situação de refúgio, né? Daí não dá para você estruturar um curso em torno do projeto, porque ele não vai ter tempo e não tem cabeça, às vezes, para fazer esse tipo de coisa. Agora, tem muitas pessoas diferentes em situação de refúgio. Então, por exemplo, se você pega estudantes no ensino fundamental, no ensino médio, que acabaram de chegar no Brasil, daí sim você pode fazer uma coisa, inclusive é mais interessante, é bem interessante você fazer uma coisa inter e ou transdisciplinar, em que no ensino, as atividades escolares, elas têm uma transversalidade que passa pelo aprendizagem de português, mas também das outras disciplinas escolares, né? Então, vira tudo uma coisa só, você aborda esses fenômenos numa complexidade muito maior, né? E você explora a inter-relação entre eles. Então, claro que quando você vai selecionar a abordagem, a metodologia que você vai usar no seu curso, você tem que levar em consideração os objetivos. É isso, se você tem uma pessoa que está querendo fazer a prova do Enem, ou CELP-Bras, ou mais médicos, daqui a 2 meses, você não vai fazer projeto, não faz o menor sentido, ele precisa aprender o macete da prova. Sim. Então, mas na maioria dos contextos institucionais, ou seja, de curso de língua, dá para usar projeto sim e funciona bem. Serve para a escola pública, para a escola Ah, particular e para curso livre, para curso de língua? eu acho que particularmente para a escola, sim. Para o ensino formal, porque pega, por exemplo, o ensino de inglês e de espanhol, em alguns outros lugares tem outras línguas, né, mas o mais comum no Brasil é ensino de inglês e em alguns casos de espanhol. Serve muito, né, porque você pode trabalhar com artefatos, é muito mais livre, com esportes, com experiências dos alunos, você pode trabalhar transversalmente se você tivesse uma carga horária mais elevada, porque normalmente no Brasil o que acontece é que na escola pública tem uma aula de inglês por semana, né, mas se você tivesse 5 aulas por semana, você poderia fazer uma coisa muito transversal com as outras disciplinas, para fazer umas coisas super legais. E particularmente curso de língua também acho que sim, porque os cursos de língua eles tendem a ser muito mecânicos, muito sistemáticos, muito repetitivos. Então você fazer uma abordagem para o projeto em que as pessoas falem da vida delas, do trabalho, do estudo, dos objetivos delas de aprender as línguas, eu acho que é muito mais interessante do que abrir o livro na página 35, né? E se você propõe um projeto e o aluno aparece na aula sem ter feito, sem ter preparado nada? O que o Então, professor faz? você sempre tem que, se você, voltando à pergunta anterior, se você está em escola pública, você está num curso de língua, você está, independente de qualquer coisa, você tem que sempre pensar qual que é a experiência relevante que você vai propor para o seu estudante para ele se engajar. Então, você não vai pegar para um aluno que está, você é leitor do MRE da CAPES, em Budapeste. E você vai falar para ele, você vai usar o projeto de Gincana de Salvador, não faz o menor sentido, ele não está em Salvador, e ele vai sair por Budapeste, que é uma cidade que ele conhece, entendeu? Então aí não é uma experiência relevante.
você vai falar para o seu, entendeu? Então você tem que sempre pensar no contexto que você está. Você sempre tem que pensar qual que é o objetivo do seu aluno, qual que é o contexto em que ele tem e qual que é o contato que ele pode ter com essa língua. O que ele busca. Então, se você está dando aula para uns alunos de adolescentes na escola pública, na periferia, interessante é você falar de videogame, falar de esportes, falar de cultura urbana. Você não vai, você tem que estruturar projetos em torno disso. Quando você faz projetos que têm a ver com a experiência de vida do seu estudante, com os interesses deles, com os objetivos, eles se engajam. E daí eles se engajam muito mais do que num curso tradicional. Você propõe uma coisa que é relevante para os seus alunos e deixa eles desenvolverem e serem os protagonistas do ensino deles, nunca aconteceu para mim dos alunos falharem, eles não falham, eles se Certo, empolgam. claro. Então, por exemplo, uma vez eu fiz um treinamento em Moscou, na universidade lá, e a professora, para os professores do departamento ali, e eles pediram para eu demonstrar, e eu demonstrei numa turma de espanhol e 2 turmas de inglês. E eles foram lá ver, né, para ver como é que era. E a professora falou assim, me ligou umas 10 vezes no dia anterior, falou: "Ricardo, vamos preparar uma coisa para os seus alunos fizerem nada?" Eu falei: "Confia nos seus alunos, eles vão trazer coisas interessantes." E ela ficou tão angustiada que eu falei: "Então faz uma aula aí." Você não, eu sabia que não ia acontecer. "Faz aí, você vai ficar mais tranquila, faz uma aula." Chegamos lá, eles fizeram projetos sensacionais. Era uma coisa que tinha a ver com o aprendizado deles de várias línguas ao mesmo tempo, super legal. Então eu falei: "Não, eles fizeram", mas eu falei: "Eles fazem." Você pode confiar no seu, tá um desafio que seja relevante, interessante, instigante para eles fazem. Então isso não acontece se você tem um projeto legal. Nunca me aconteceu dos alunos não fazerem o projeto. Pensando na realidade dos nossos alunos, você acha que isso se aplica à aula particular? Porque os nossos alunos fazem também muito atendimento, no caso de português, língua de acolhimento, também muita monitoria, muita aula que é um encontro um a um, né? Como se fosse uma aula particular. Você acha que dá para aplicar? Olha, eu sempre digo para as pessoas que o tema menos estudado no ensino, nas licenciaturas de língua estrangeira no Brasil, é aula particular, aula 1 a 1, né. E é o que paga muita conta, inclusive. Nossa, É uma coisa que a gente deveria se dedicar muito mais, porque paga muita conta das pessoas. Inclusive, quando teve a pandemia, eu tive é, vários alunos que me escreveram e falaram assim: "Ricardo", porque desde 2015 eu faço uma coisa que no estágio 2 eles têm que fazer videoaulas, eles têm que se preparar, têm que preparar um perfil na internet para dar aula em portais digitais, né. Veblen, italki, esses aí, Tutor Online, Tutor, esses aí. E eu tive vários alunos que me escreveram e falaram: "Ricardo, eu achei esse curso uma besteira quando eu fiz, mas é o que está pagando as contas, minha família está toda sem trabalhar, eu sou a pessoa que está botando feijão na mesa." Então, aula particular é uma coisa muito importante no nosso contexto. Então, só para, e aula particular online, né? agora tudo migrou para o online, ninguém mais está dando aula particular presencial, né, então super importante a gente estudar isso e dedicar um tempo das nossas licenciaturas para abordar esse tema. Olha, pode, mas a aula particular ela tem uma outra dinâmica. Então eu acho que, dependendo do aluno, dependendo do contexto do aluno, se você pegar um aluno adolescente, que tem um objetivo linguístico de longo prazo, eu acho que sim. Porque é um aluno que às vezes não está lá porque quer, porque o pai mandou, então você começa a fazer uns projetos baseados em videogame, em esportes, em artefatos culturais que interessam para ele. Eu acho que você engaja o seu aluno de uma maneira que você jamais vai conseguir com um livro-texto ou com "vamos bater papo hoje sobre um tema polêmico", né. O que você acha do aborto? Ou coisas do gênero, né. Você gosta de fazer compras no shopping ou no comércio de rua? Se tem os temas de aula de língua que são assim, quem pensou nisso, né. Eh, então eu acho que especialmente se você tem um aluno que tem um objetivo de aprendizado de longo prazo, sim. Mas você tem que sempre avaliar, né, se o seu, qual que é o objetivo do seu aluno, qual que é o contexto dele, qual que é a circunstância de contato que ele tem com essa língua, né.
Então, se está em imersão, se não está. São essas 3 coisas que são fundamentais para você fazer a seleção, né. E daí desenvolver projetos que são relevantes, como eu falei, para a experiência de vida dele, para os interesses dele e para a relação de contato dele com a língua. Mas eu acho que dá sim, especialmente se você tem um aluno adolescente que não quer nada com nada, está super desinteressado no seu curso, o projeto talvez seja o gancho que você tenha para engajar o seu aluno, né. Sim. Você acha que existem culturas em que os projetos dão mais certo e outras culturas em que dão mais problema? Você já viu isso? Muito, porque no Profici a gente tem aluno de várias origens, de vários países, a gente tem alunos latino-americanos, a gente não tem alunos dos Estados Unidos e Canadá, mas eu tenho muita experiência de dar aula lá nos Estados Unidos e no Canadá, a gente tem vários europeus, o grosso dos nossos alunos, a maior parte são alunos da África subsaariana, mas a gente também tem alunos dos países árabes, do norte da África, Oriente Médio, a gente tem alunos paquistaneses, sempre tem alunos do Oriente também, então chineses, coreanos, japoneses, então a gente tem aluno do mundo inteiro. Em geral, os alunos latino-americanos e americanos, os das Américas, são alunos que estão muito focados na criatividade. Então, são alunos que gostam de atividades criativas. Você dá projeto para eles, eles aceitam de cara e acendem. Então, você pega alunos mexicanos, argentinos, canadenses, americanos, jamaicanos, chilenos, colombianos, eles adoram, porque são culturas que estão muito mais, na cultura educacional, estão muito focados na criatividade, são motivados pela criatividade, têm o hábito de querer desenvolver a criatividade. Os alunos africanos estranham no começo, mas eles logo entram na onda e se divertem, e gostam e tal. Os asiáticos, os do Oriente Médio também, os muçulmanos, todos se dão super bem, eles gostam funciona bastante. Os do leste da Ásia, eles estranham muito, porque eles têm uma experiência de aprendizagem culturalmente muito mecânica, muito repetitiva, muito maçante, Diferente. mas eles têm muito respeito à autoridade do professor. Então, basicamente, o que você manda, eles fazem. E eles entram na onda também. Os que eu tenho mais dificuldade são os europeus, especialmente os europeus ocidentais. Eu não entendo muito bem o que acontece, se eles estão têm uma cultura escolar muito longa, muito estruturada, eles gostam do livro, eles gostam da lição, eles gostam da avaliação, da aula de gramática, eles resistem muito, reclamam muito, são os que eu tive mais dificuldade, são os europeus, principalmente os europeus ocidentais, né, muito Sim. críticos, então eles acham que é o professor que não quer dar aula, que não é isso que eu preciso, eles, enfim, são os que têm mais dificuldade, apresentam mais resistência. Eu fiquei pensando nisso, porque eu também dei muita aula, né, de PLA em países de língua alemã, né? Aliás, eu comecei dando aula de PLA na Áustria e depois na Alemanha. Então, os dos europeus, os Mas alemães são os que aceitam melhor. Onde eu tive mais problemas são, assim, com franceses, espanhóis, os do leste europeu, mas franceses e espanhóis foram os que mais resistiram historicamente sempre. é bom, Os aí eu alemães não tenho Na experiência. Europa, os alemães são os que mais estão abertos à novidade, assim. E eu acho que Que o bom. perfil do alemão que vem para o Brasil é um perfil que já está interessado na capoeira, no É, carnaval, e é. está aceitando tudo, né, não sei. Os alemães são É, bons alunos, eu gosto de dar aula para alemão. mas fiquei pensando, interessante essa observação. Bom, vocês podem então ver alguns exemplos desses projetos no Instagram do PECG UFBA 2022, né? Eu andei Isso. espiando lá e tem projetos, resultados, né? As apresentações curtas dos alunos, né? De várias nacionalidades, realmente muito engajados em vários desses projetos que você mencionou, né? E o que aconteceu foi o seguinte, até 2019, o curso era 100% presencial e os projetos eram 100% presenciais, então a gente não fazia nada na internet. A gente tinha uma comunidade Facebook, mas era para outras coisas.
Quando chegou a pandemia em 2020, os alunos tiveram 1 mês de aula, quando começaram os projetos, o curso passou totalmente para o ensino remoto. E daí o que a gente fez foi que a gente botou os projetos, como eles estavam tendo aula em casa, no computador, né, a gente botou os projetos no Instagram, abriu uma página no Instagram do curso e os alunos iam adicionando, né, que foram os endereços que você falou. Se você colocar o PEC UFPA 2019, 2020, 2021 e 2022, você vai achar os projetos lá. O curso de 2020 começou presencialmente, depois ele passou online, foi online até o final, e os alunos até ficaram 2 anos no Brasil, porque eles não puderam fazer o PEC-G, o SOP-Braz, em 2020, então eles ficaram 2 anos fazendo curso de português. Então Então eles fizeram agora muitos eles projetos, arrasaram. arrasaram, foram super bem, eles estavam falando super bem. E todos passaram. E eles fizeram projetos narrativos, a gente teve que inventar um monte de coisa para Claro, além do que a gente estava acostumado. Os claro. de 2021 foi uma surpresa, porque o curso foi inteiro online. Eu mandei eles irem para o Brasil, eles foram vindo conforme eles puderam, porque os países estavam fechados, o Brasil estava fechado, estava difícil conseguir vista, essas coisas. E eles acabaram, mas eles tiveram um resultado excelente também. E, mas está tudo também na página do Instagram daquele ano. E agora eles estão fazendo tudo presencialmente, mas eles estão botando os projetos online também, então dá para ver lá os projetos, inclusive em anos diferentes, os mesmos projetos, né. Isso eu coloquei aqui para quem quiser ver no Isso. Tem PECG. PEC-GU para 2020, 2021 e 2022, isso aí. Sim. Então No tá, Instagram. Ricardo. No Instagram? Mas Instagram. é Instagram. Muito obrigada. Obrigado Ah, você do bate-papo, é. que eu falei mais do que você, né, mas enfim. Não, não, a ideia era realmente essas Falar do perguntas projeto. ficaram ainda da nossa última conversa e eu espero que essa seja uma primeira de muitas conversas online. Isso Então, muito aí. obrigada. Então, obrigado Tchau. a todos, obrigado a Luciane, e a gente vai se falando. Tchau.